Olá, meus amigos, olá, meus alunos. Mais uma vez, conforme prometido, com mais um vídeo aqui pela IB Treinamentos sobre previdência. Vamos falar de previdência, já vai ficar uma certa frase de acordo entre eu e vocês, né? Vamos falar de previdência, em parte para o profissional de DP, mas para todos aqueles que gostam do tema. E hoje, um assunto bastante polêmico e que precisamos de uma vez por todas resolvê-lo, né? Se não agora de uma forma categórica, porque sempre é possível alteração por força de lei, por força de algum documento da própria gestão pública, mas pelo menos o atual momento nós vamos hoje fechar. Como é que o INSS vê o Covid-19 versus B91, versus acidente de trabalho? Vamos então hoje estudar essa matéria e vamos estudar o que nos trouxe até essa discussão. Tá, ok? Não só foi a questão o do B91 para o trabalhador. Não, já estão discutindo na justiça, já discutiram, já voltou, tem nota técnica, e hoje nós vamos fazer o fechamento ao final deste papo que nós teremos aqui, tá certo? Tudo começou, para aqueles que acompanham, lá em março de 2020, neste ano que está findando, né, com a medida provisória 927. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para não só a medida provisória 927, mas para qualquer medida. Todos os momentos em que você se deparar com um documento desse, procure observar sobre qual assunto ele dispõe. Isto é de fundamental relevância para que você possa entendê-lo cada vez melhor. E é esse exercício que nós vamos fazer hoje aqui. Vamos saber sobre qual matéria dispõe a medida provisória 927, que é um dos alicerces da nossa discussão hoje aqui sobre o acidente de trabalho versus o Covid-19. Então, vamos dar uma olhada no que dispõe essa medida provisória. Eu vou ler e vocês vão prestar atenção para que depois eu explique qual é o motivo da minha leitura. Então, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. E da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e da outras providências. Bom, então eu já sei que esta medida provisória, ela traz medidas sobre a legislação trabalhista. E aí a minha pergunta, o que faz o artigo 29 mergulhar nas medidas previdenciárias? Esta é uma dúvida que nós vamos tirar hoje no decorrer desse nosso bate-papo. Mas já que eu citei, o que diz o artigo 29? O artigo 29 da medida provisória 927 diz o seguinte no seu caput. Caput é a cabeça do artigo. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Vocês sabem que existe o nexo causal e o nexo concausal. Tem o que é a causa direta e tem aquele que é um fator que auxilia e outros fatores vão combinando para a concausa, e aí ocorre o acidente de trabalho, o afastamento do empregado e a espécie B91, que é a nossa discussão de hoje. Então, aqui nesse caput do artigo 29, ele só enquadraria aqueles profissionais diretamente, que trabalham diretamente com a exposição ao vírus, profissionais da saúde. Então, era isso que a medida provisória traz, contrariando o que a Lei 8.213 diz. E as pessoas não leram. Mais ainda, é uma medida provisória trabalhista. E isto daqui que gerou uma discussão. Diante deste conflito, o que aconteceu? As pessoas que conheciam essas divergências levaram ao STF. Olha, existe uma medida provisória que está invadindo a seara de um outro documento e que está contrariando os princípios constitucionais. E aí chegou ao STF. E qual foi a decisão do STF? Bom, vamos lá. O plenário do STF referendou parcialmente a decisão liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio de Mello como relator de 7 ações diretas de inconstitucionalidade. Vejam só, 7. Ajuizada contra a medida provisória 927 de 2020 e suspendeu o entendimento de que o Covid-19 não é doença ocupacional. A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão realizada em 29 de abril. Aqui começa uma confusão. O que o STF decidiu foi suspender o efeito do artigo 29 da MP 927 e não suspender o entendimento de que Covid-19 é o nosso acidente de trabalho. E aqui gerou uma confusão muito grande.
E eu vou explicar para vocês. Se vocês continuarem lendo os pareceres dos ministros, vocês vão se deparar com um parecer que chegou a esse texto que eu vou ler para vocês. Para a maioria dos ministros do STF, a exigência de que o empregado comprove a relação entre a contaminação por coronavírus e o trabalho impõe prova diabólica ante a impossibilidade de definir com precisão em qual circunstância a doença foi contraída. Então, o STF disse que deixar na mão do empregado, né, as provas para que ele possa gerir a contaminação ou não, isto é uma prova diabólica. Isso está no texto do STF. A decisão, portanto, sinaliza que seria encargo do empregador comprovar que a doença não foi adquirida no ambiente de trabalho, ou em razão dele, invertendo o ônus probatório no caso específico da infecção pelo coronavírus. Cabe ao empregador provar, e já cabe hoje, e coube sempre, que ele cumpre as medidas protetivas, que ele cumpre as NRs. E no caso aqui, além das NRs, de que ele coloca em funcionamento os protocolos que o Ministério da Saúde, que as secretarias da saúde dispõem no combate ao coronavírus. Foi isso que o STF decidiu. Para muitos, falam assim, o STF decidiu que o Covid-19 não é acidente de trabalho. Não é uma leitura correta. Foi uma leitura muito pela emoção, pelo querer. Não foi isso que o STF decidiu. O STF, a matéria, o objeto do STF era o artigo 29 da medida provisória 927, e nós já sabemos que esta medida, ela é trabalhista, ela não entra na esfera previdenciária, que estava já pronta e preparada para tratar os casos de Covid-19. Eu vou provar para vocês. Não obstante disso, vocês viram que aquele processo, a MP 927 é de março, a decisão do STF é de abril, e agora, no dia 13 de dezembro de 2020, sai uma nota técnica da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, esclarecendo aquilo que já, em nenhum momento, deveria ter sido questionado, que a Lei 8.213, dos seus artigos 19 a 23, já traz documentos, matérias, informações suficientes para caracterizar ou não o Covid-19 como acidente de trabalho. E que esta decisão cabe ao perito médico federal. Aqui eu não entro no mérito se ele está certo, se ele está errado, aí vocês podem utilizar, todos os cidadãos, as pessoas que utilizam o sistema previdenciário, podem utilizar as ferramentas que dispõem para correção e retificação, se for o caso, que são os recursos, as contestações e as revisões. Então, o que nós estamos entrando aqui não é no mérito se esse profissional é bom ou ruim. O mérito é, existe documentos, existe artigos, existe normas que possam analisar o Covid-19, algo tão recente? Existe. A Lei 8.213 estava preparada no seu artigo 20 e também no seu artigo 23 para tratar sobre o Covid-19. E foi isso que a nota técnica trouxe. E ela trouxe ainda uma informação que nunca deixou de existir, a obrigatoriedade da CAT para esses casos. Tá certo? Então, existe dentro da nota técnica ainda uma questão direta, uma pergunta direta: pode ser considerado doença ocupacional o Covid-19? E ela responde. Ela responde que sim, pode ser considerado, mas é importante que ela responde, mas ela não responde como as pessoas querem. Olha, aperta um botão e está resolvido. É ou não é? Não, não é assim. É necessário fazer uma análise. E nós, seres humanos, somos um pouco preguiçosos. Quando diz que nós temos que fazer análise, a gente fica chateado. Quando é doença ocupacional, você já tem o decreto 3048 com uma lista das ocupações que geram um determinado tipo de afastamentos e tem um nexo causal a acidente de trabalho, é só consultar a lista. Tem o nexo epidemiológico, também tem uma lista que ele já cruza os CIDs e os QNAIs e já sai se é 91 ou 31. Agora, os nexos individuais, eles exigem do empregador que se faça um estudo, uma análise criteriosa, de que ele saiba se está ou não cumprindo as normas trabalhistas. Veja só, o nexo individual, que é caso a caso, tem que analisar cada circunstância, exige mais trabalho. E a nota técnica diz isso. E a nota técnica vai mais longe. Ela pega o artigo 20 e fala que há a possibilidade de caracterização em algumas localidades, dentro das endemias, a letra D do artigo 20, porque se houver situações excepcionais dentro de uma região considerada endêmica para o coronavírus, pode sim caracterizar como doença ocupacional. Ainda temos o parágrafo 2º, dentro do mesmo artigo 20, que fala o seguinte: se você não encontrar na lista de doenças ocupacionais do decreto 3048, mas você
trata-se de uma situação excepcional, e eu não sei para vocês, mas para mim está categórico que o coronavírus é uma situação excepcional, e havendo a contaminação, deve, não está falando pode, deve ser considerado acidente de trabalho. E aí pode entrar uma série de discussões, olha, eu não tenho controle sobre isso, eu não sei como é que é a vida pessoal, não entre nesse mérito. A lei é taxativa e se você tiver provas factuais, tiver documentos que provem alguma ação irregular de acordo com o contrato de trabalho, utilize esses elementos. Aí serve como prova dentro da esfera previdenciária, usando as ferramentas legais, recurso, contestação e revisão. Não entre em debate ou discussões sobre isso, que é o grande problema com relação não só a esse tema, mas a diversos outros em nossa vida. Então, o que precisa ser entendido é que aqui existe a possibilidade, assim, já na Lei 8.213, de caracterizar o Covid-19 como acidente de trabalho. Só que ele exige análise, exige estudo, documentos, exige gestão de afastados, coisas que é muito difícil para as empresas, mas que precisa começar. Então, é possível descaracterizar um acidente de trabalho por Covid-19 se a empresa provar de que o ambiente estava protegido, de que todas as ações sanitárias foram tomadas e de que aí sim, diante desse aspecto, não há como caracterizar o Covid-19 ali. Tá certo? Então, aí cabe a autarquia previdenciária se entender que há outro elemento contestar ou aceitar os documentos comprobatórios de que no ambiente de trabalho não havia. Então, este é o principal ponto. Comprove de que não há, dentro do seu ambiente de trabalho, as circunstâncias para que o Covid-19 pudesse desenvolver. Esse é o critério e já estava pronto. Então, toda essa discussão da MP 927, do STF, a nota técnica, eram desnecessárias, porque em nada foi alterada a Lei 8.213 até o presente momento. Pode haver mudança? Pode haver novo entendimento? Sim, virá com a própria evolução da sociedade, do entendimento científico do Covid-19. O que pode se afirmar por hora é que a legislação previdenciária para o Covid-19 versus acidente de trabalho esteve preparada desde sempre. Mas essa discussão foi muito útil para que a gente pudesse trazer de novo a discussão da análise do nexo individual, da protetividade que o empregador tem que ter para com o empregado, usando as medidas protetivas trabalhistas, as NRs. Tá ok? E para fechar o nosso vídeo de hoje, como eu disse a vocês no último vídeo, usando o genial Ariano Suassuna, com seu personagem Chicó, que não conseguia explicar as situações, então ele fala, não sei, só sei que foi assim, mas nós aqui não. Nós falamos diferente aqui. Só sei que foi assim, não. Aqui há fundamentação. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.